Então, sejam agora de verdade bem-vindas à Sala Secreta 23 do ano de 2026. O nosso tema ele foi escolhido pela pergunta que eu fiz aqui no grupo da Sala Secreta. Muito obrigada para quem me respondeu e que me disse aí uma pergunta simples, mas que às vezes é difícil de responder. Qual o principal problema que hoje a tua unidade tem? E aí as respostas aí que a gente teve, elas foram em torno, elas tiveram outras também, tá? Mas o o que a gente mais teve foi em torno de iniciação, por isso eu peguei esse tema primeiro. E aí depois outros eu vou trabalhando aí nas próximas salas secretas. Então, sábado eu fiz uma pergunta aqui dentro do grupo da sala secreta. Estou num momento de conversar mais com o pessoal que está na sala secreta e poder entender melhor o que está acontecendo no negócio de quem ainda não é minha aluna no DNA, né? Porque quem já é, eu converso com elas lá, eu vou vendo o movimento delas, eu sei mais ou menos o que está acontecendo. Mas tem um público bem grande aqui que assiste a sala secreta, que participa todas as semanas, ainda não tomou a decisão de dar esse passo de criar a estrutura que o negócio precisa para crescer de verdade, mas que importa muito para mim, porque eu quero justamente entender o que essas pessoas estão passando, o que essas diretoras estão passando, para poder ajudá-las melhor. A pergunta foi: qual é o maior problema que a unidade de vocês tem hoje? E eu recebi algumas respostas, né? Iniciação, trazer novas para minha unidade, continuar iniciando e fazendo as consultoras ficarem ativas, consultoras que não respondem, não pedem, não vendem, falta de comprometimento, baixo número de consultoras de 40%. Essas foram as respostas. E aí, o que que eu percebi aqui, né? Todo mundo, quando respondeu, todo mundo respondeu sobre o resultado. E resultado é sintoma, gente. Resultado é o que acontece depois do que você faz, o que você faz. Então, dependendo de como você está conduzindo o seu negócio aí, se você é uma pessoa que, por exemplo, uma diretora, e muito comum, tá? Não se culpa se você estiver nesse estágio, porque é nesse estágio mesmo que a maioria das diretoras, por exemplo, chega no DNA. É uma diretora que não tem uma estrutura, por exemplo, para a nova consultora chegou, eu deixo ela muito no ritmo dela, porque a gente aprendeu que independente é fazer do seu jeito. E sim, é fazer do seu jeito, cada um pode fazer do seu jeito. E os riscos também de fazer do seu jeito são os riscos envolvidos. Se a pessoa vai fazer do seu jeito e ela não sabe fazer, é bem provável que ela não consiga ter resultado. Então, a gente aprendeu que a gente não pode ser firme na hora de iniciar, porque senão a iniciação vaza, senão a gente perde a iniciação, né? A gente não pode colocar ali os pingos nos is, vamos dizer, na hora de iniciar, porque a pessoa vai embora. Mas, gente, olha só. O que que vocês preferem? Vamos lá. Vocês preferem que uma pessoa tire seu tempo fazendo você acreditar que ela vai se desenvolver, você treina aquela pessoa, você faz um monte de coisa com aquela pessoa, gasta bastante do seu tempo, e daqui a pouco ela vira para você e fala assim: Isso não é para mim, eu não vou continuar. Mesmo antes de ter aprendido, mesmo antes de ter tido os primeiros resultados, mesmo antes de até experimentar de fato o negócio. Eu, quando vou pensar isso no meu cliente, tá? Eu penso sempre que eu prefiro que ele me diga não antes de tirar meu tempo para não fazer nada. Eu vou dar sempre o meu melhor aqui na minha mentoria, em todos os lugares que eu atuar, dentro daquilo que eu acredito. Claro, não estou aqui para atender a expectativa de todo mundo, né? Existem inúmeros mentores aí que vão ter linguagem diferente, que vão ter jeito diferente de trabalhar. E aqui no Rio Grande do Sul tem aqueles ditados, né, que às vezes eu trago aqui para vocês, e sempre tem um pé que cabe num sapato. Então, assim, se a pessoa não se conectar comigo, ela pode se conectar com outra pessoa e tá tudo certo, né? Eu não vou mudar o que eu acredito pelo jeito que a pessoa que entra aqui no meu programa quer. E vocês também não precisam. A gente pode melhorar sempre o que a gente entrega, o jeito que a gente está fazendo, mas a gente não pode perder a nossa essência de liderança, né? Então a gente não vai se adaptar às pessoas que estão chegando. As pessoas que estão chegando vão poder usar, beber da nossa fonte, beber da nossa experiência, mas dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. E aí eu vi todo mundo falando de resultado e pouca gente pensando, tá, mas por quê? Uma pergunta simples, por que que a iniciação é baixa? Por que que eu não estou conseguindo trazer novas pessoas? Por que que eu tenho dificuldade de continuar iniciando e fazer com que as consultoras se mantenham ativas? Por que que as consultoras não estão respondendo? Por que que elas não pedem? Por que que elas não vendem? Por que que a consultora da minha equipe está, na sua maioria, com falta de comprometimento? Por que que
na sua maioria, as consultoras da minha unidade não estão fazendo pedidos de 40%. A pergunta do porquê, ela traz em si uma crença sempre, tá? Mas ela também serve para eu conseguir entender o que falta, tá? O que falta para aumentar o volume de iniciação da minha unidade? O que falta para eu conseguir me organizar e continuar iniciando e fazendo as pessoas, as consultoras terem resultado, continuarem ativas? O que falta eu melhorar a minha comunicação, para que as consultoras passem a me responder? O que falta para eu conseguir ativar o compromisso nas consultoras que estão chegando? O que falta para eu conseguir fazer mais gente entender sobre a importância de usar o melhor desconto da empresa e comprar com 40%? Isso não é para culpar a diretora, isso não é para dizer assim, nossa, diretora, tu que é culpado. Vai ter gente que mesmo você fazendo tudo perfeito, mesmo que você faça tudo da melhor maneira possível, não vai andar, não vai ligar com aquilo que você está ensinando. Isso vai existir, é uma característica muito forte nos negócios que são independentes, tá? Então, quando a gente começa hoje, uma coisa começa hoje, até tem um exemplo aqui na minha rua, tá? No meu condomínio, tinha um casal que começou a fazer um hambúrguer delicioso, maravilhoso, né? Então, a gente já tinha o hábito de certo dia ali, a gente pedir deles. Do nada, eles simplesmente pararam. E estavam vendendo, e estavam indo bem, né? Por que que pararam? Por que que estavam indo bem? Por que que pararam se estavam indo bem? Porque outra oportunidade melhor apareceu para eles naquele momento. E aí eles simplesmente acharam, isso aqui não vale mais a pena continuar, então a gente vai fazer outra coisa e pararam de fazer. Então, em todos os negócios, vai existir essa pessoa que vai começar animada e vai desistir logo, vai desistir antes de aprender, vai desistir no meio do caminho, vai desistir até mesmo quando tudo parece estar indo bem para ela. E com essas pessoas a gente não tem muito o que fazer, sabe? Porque tem uma coisa que está sob nosso controle direto, né? O que a gente pode atuar, que são geralmente as coisas que a gente vai fazer, né? Isso é de uma ferramenta que existe do círculo de influência. Então, assim, se aquilo que eu posso atuar, por exemplo, quantas ofertas de oportunidade eu vou fazer, quantos funis para atrair pessoas eu vou ter, quantas consultorias por semana com clientes novos eu vou fazer, tudo meu círculo direto. Tudo eu posso atuar, eu posso mexer hoje mesmo, eu posso sair daqui dessa sala secreta, melhorando o meu caminho ali para trazer gente nova e eu vou mudar. Tem o círculo que eu vou influenciar, tá? Que é o que eu faço com a minha equipe. Então, eu vou lá, vou mostrar para a minha equipe o que eu estou fazendo, vou mostrar o que elas podem fazer, vou mostrar os lugares, os bairros hoje, o ChatGPT, né? Você bota lá o CEP do seu bairro e você vê, olha, eu quero salões nesse bairro aqui. Ele vai lá te dar até os que você não conhecia. Eu testei aqui na minha casa e botei o CEP e me deu vários salões de beleza que eu nem sonhava que tinha, que eu nunca vi, né? Se você quer loja, se você quer academia, então eu posso dizer para elas, olha, no teu bairro tem essa e essa oportunidade, você pode colocar isso aqui, você pode fazer isso aqui, eu vou te orientar o caminho, eu vou te ensinar como é que faz. Isso é influenciar, tá? Levar as pessoas a tomarem a atitude delas, o que está sobre o círculo de controle delas. E tem algo que está fora de tudo isso. Por exemplo, eu não consigo mexer na preguiça de alguém, eu não consigo mexer na falta de comprometimento de alguém, eu não consigo mexer no perfil psicológico de alguém, eu não consigo mexer no que a pessoa está passando naquele momento. Ela talvez se inspire pelo meu resultado, ela talvez se influencie pelas minhas orientações, mas eu diretamente não consigo tirar uma pessoa do lugar e botar no outro, tá? A pessoa precisa andar com os pezinhos dela, ela precisa dar os passos que são orientados. E essa é uma confusão que existe na liderança, principalmente na liderança, assim, de times independentes, autônomos, né? Porque quando você lidera uma equipe dentro de uma empresa de CLT, tipo, se aquele colaborador não está entregando o que ele precisava entregar, não está fazendo a parte dele dentro das metas que foram passadas a ele, ele vai ser o quê? Convidado a voltar para o mercado de trabalho, né? Convidado a ser promovido para o mercado de trabalho novamente. E na venda direta a gente não tem isso, a gente depende dessa influência, a gente depende de conseguir que as pessoas acreditem no projeto que estamos propondo a elas para que elas andem e o resultado apareça na unidade, apareça também para elas, né? Isso é uma diferença que existe. Então, dentro desse contexto, muitas vezes a gente
foi ensinado de que aqui não precisa ter ritmo, que aqui não precisa ter rotina, que aqui é tudo, cada um faz do seu jeito. E os resultados não, eles não aceitam desaforo, né? O resultado de humanidade não aceita desaforo, porque se alguém está lá conduzindo a sua equipe de uma maneira aleatória, que cada mês é de um jeito, que cada vez é de uma forma diferente, cada vez tem que pensar, tem que chegar. Tem gente que está começando a pensar na estratégia do seu negócio ontem, começou a pensar ontem. Ontem foi o primeiro dia útil. Né? Quem está aqui no DNA já no dia 30, lá, 31, teve a sua estratégia já desenhada para começar dia primeiro trabalhando. E isso faz muita diferença, porque quantos dias você perde até o dia 8? A gente teve feriado, tem algumas cidades até que tem outro feriado aí, né? Então isso tudo atrapalha, tá? E aí, quando a gente vai olhar para esses problemas que vocês relataram, a gente precisa é, separá-los, tá? Eles são problemas que parecem a mesma coisa, então o sintoma é: minhas consultoras não fazem pedido, minhas consultoras não estão comprometidas e eu ainda estou atraindo, eu não consigo iniciar. Na cabeça da gente, isso fica junto, tá? E são problemas que a maioria de vocês mistura, e é natural misturar, porque a gente pensa que é misturado mesmo, tá? Só que são dois e um encaixa no outro, tá? Então, e tem mais, e, na verdade, eles todos ainda vêm de um outro anterior a esse, que eu vou depois ligar para vocês aqui. Mas o problema um, não estou trazendo consultoras novas o suficiente. E o problema dois, as que entram não ficam ou não produzem, tá? Como é que eu vou saber se eu estou trazendo consultora suficiente ou não suficiente? Como é que eu sei se é suficiente o que eu estou trazendo ou não? O primeiro teste. A minha entrada de consultoras é maior do que o meu ralo? Então, o que que é isso? Eu inicio três, mas tem três saindo de P3 para T. Igual, enxuguei gelo, não muda nada. Continuava, o APN que continua, o APN que vai continuar depois, né? Porque eu trouxe três, mas perdi três aqui. Tá? Um teste é esse. Outro teste é 10% do tamanho da minha unidade, também é uma boa métrica, tá? Então, minha unidade tem 50 pessoas. O que que seria o mínimo que eu poderia estar iniciando todos os meses? Pelo menos 5, né? Eu tenho que estar crescendo 5 todo mês. Não é que eu estou só iniciando 5, eu tenho que estar crescendo 5 todo mês. Pensa, já faz o link aí. Se a tua unidade, desde o dia que existe, tá? Você tivesse pego lá, se você se formou com 30, com 40 consultoras na sua equipe, se você tivesse trabalhado a regra dos 10%, de crescer 10% em tamanho de equipe todos os meses. Então, primeiro mês eu ia cadastrar 3, se eu tivesse perdido uma, eu ia cadastrar 4, eu conseguisse crescer em tamanho 10%, como que estaria hoje o seu negócio? Você provavelmente estaria, dependendo do tempo que você tem, você estaria lá entre as diretoras top 20 do Brasil, né? Mas o que que a gente faz? A gente se acomoda nesse negócio de novas consultoras e a gente não olha tanto para isso. Muitas vezes, quando vem agora, como estamos aí no final da meta do resort, sei lá, parece cadastro que dá em árvore, assim, né, para conseguir fechar. Mas, assim, será que esse cadastro é o cadastro que vai continuar? Será que essa pessoa é a pessoa que vai continuar ou é um número? Quando aparecem alguns desafios da empresa para ganhar alguma coisa, aí até quem não cadastrava ninguém ou quem não tem intenção nenhuma da carreira vai lá e faz, mas esse cadastro depois ele não anda, né? Que faz parte ainda do problema um, que é a forma de atrair e apresentar, mas faz muito parte também do problema 2, que é porque que essas pessoas não andam depois, tá? Então, quando você, na sua cabeça, tenta resolver esses dois problemas ao mesmo tempo, você olha para o seu relatório, você olha para o seu fechamento, você fez a avaliação de diagnóstico lá do DNA, e você diz, bom, o problema é que tem pouca gente na minha equipe, né? Então, o meu problema é que eu não estou trazendo as pessoas e ainda as pessoas que estão vindo não estão continuando. E você tenta resolver esses dois problemas de um jeito só, você não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma. O problema não é resolvido no sintoma, tá? Ele é resolvido na causa. Então, eu preciso pegar qual é desses problemas hoje, que é o meu problema real, tá? Eu já tenho uma ideia de como eu saber se eu estou trazendo ou não gente suficiente. Primeiro, meu ralo é maior que a minha entrada. Segundo, estou chegando a 10% pelo menos da minha equipe. Tem outra regrinha que dá para saber se você está trazendo o suficiente, é que assim, como a gente sabe que muitas pessoas vão parar ao longo do caminho, por mais que você seja boa, por mais que você entregue um caminho legal para a pessoa evoluir, é,
existe uma estatística que diz que 50% vai parar até 3 meses, tá? Eu não acredito tanto nela, mas assim, quando as pessoas não fazem tão direitinho assim, para mesmo. É, e aí, a partir disso, dizia-se que para uma unidade manter, tá? Ela precisava de 10 consultoras novas chegando, e para uma unidade crescer, ela precisava de 15 consultoras novas chegando, e que se estivesse abaixo disso, ela estaria perdendo, né? Que ao longo do tempo ela estaria diminuindo e não conseguiria mais entregar o resultado que já entregava, tá? Então eu quero ouvir de vocês aí, respondam no chat para mim, eu quero entender primeiro. Hoje, o que que é o problema real? Quando você já sabe qual é o nível que é suficiente ou não, o que que é o problema real da unidade de vocês? Pelo menos pode ser que os dois sejam um problema, tá? A gente vai, inclusive, falar dos dois. Mas qual que é o primeiro problema? Porque os problemas eles são encadeados, tá? Então, se eu não tenho contatos novos suficientes, eu não tenho apresentações de oportunidade suficiente, eu não tenho novas consultoras suficientes, das que entram, eu vou ter aquelas que não vão fazer. Então, qual que é o primeiro problema que a tua unidade tem quando se fala de iniciação? O nível de inícios está insuficiente. Quero ouvir mais, gente. Quero ouvir que vocês contam, porque no momento que vocês tomam consciência disso, vocês começam a resolver o problema, tá? No momento que você diz assim, bom, entendi, hoje o problema da minha unidade é que o nível de início não é suficiente para a meta que eu quero. Vamos falar um pouquinho assim, às vezes chega essa época agora que vai virar semestre, né? Que nós vamos entrar no último semestre do ano e às vezes as coisas não andaram tão bem até aqui, e você fala, você já tem 5 anos de Mercado, você tem 9 anos de Mercado, se eu precisar, eu preciso ganhar meu carro até dezembro, eu preciso sair desse negócio, eu preciso avançar. E aí você diz, não, tá, agora eu vou entrar na meta do carro. Mas você já sabe por que que o seu carro não veio ainda? Você já fez essa avaliação para entender qual que é o gargalo da tua unidade? O início pessoal e da equipe é baixo. Manter ativa nas vendas e pedidos. Trazer novas. De verdade, a estabilidade que conquistei está me ganhando. Olha aí, ó. É um problema além do problema, né? É o problema grávido, é um problema que aí já é uma coisa ali, né? De o que que eu estou fazendo, como que eu estou me comportando. Consultoras vão bem, mas acabam depois de alguns meses perdendo foco, desanimam aproximadamente após 10 meses. Vamos falar disso. Trazer novas de qualidade. Não estou conseguindo nem pessoas interessadas para que eu apresente a oportunidade. Eu quero fazer uma outra pergunta, tá? Eu nem ia fazer essa outra pergunta, mas eu quero fazer essa outra pergunta. Para quem respondeu aqui, tá? Para quem respondeu qual era o problema, muito obrigado. Isso aqui para mim é ouro, tá? Porque depois eu pego isso aqui que vocês estão respondendo aqui, eu consigo mapear, ver que tipo de dificuldade vocês têm. Então, o chat para mim é muito valioso, por isso que eu gosto de fazer essa aula conversando, tá? Para quem respondeu aqui, qual é o que que é o primeiro problema, eu gostaria que vocês respondessem para mim o que que vocês já tentaram fazer para resolver esse problema. Quais foram as ações que vocês tentaram fazer para resolver esse problema que é o que mais afeta vocês hoje? Oferecer para as pessoas e se elas se interessarem pelo negócio, isso é um problema de oferta, tá? Estou com problema de consultoras que têm a sensação de se acomodar com pedidos pequenos, isso é um problema de meta, a gente vai tratar dos dois. Qualidade dos inícios, todos eles a gente vai falar, mas eu queria ouvir de vocês o que que vocês já tentaram resolver, o que que vocês já tentaram fazer. Não importa que não deu certo, tá, gente? Se eu tentei fazer alguma coisa, não deu certo, a gente consegue até aqui fazer um diagnóstico, né, do que poderia ter sido feito de forma diferente para continuar parada, deixa para fazer nos 45 do segundo tempo. Muito obrigada, Renata. Olha só, essa de deixar para os 45 do segundo tempo, ela gera um outro problema, tá? Que é o problema do desespero, que a gente vai ver. E aí acaba que a gente oferece a oportunidade, de uma forma que atrai o pessoal que não quer fazer nada mesmo. E ter oferta. Abordagem fria no caminho, já falei com clientes tops em consumo, já fiz vídeos patrocinados. E nenhum desses deu certo, Silvia.
Todos eles têm um probleminha, tá? Eu já vou falar. Como é valioso isso, conseguir conversar com vocês e entender, gente. Tô acomodada mesmo, alta responsabilidade que não faço básico. Eu até mostro os produtos, mandei para incentivar mais. Na verdade, nada, porque não foi constante. Reconhecer o problema é o primeiro passo para mudar, tá? Não é reconhecer o problema não é só autorresponsabilidade, autorresponsabilidade é fazer alguma coisa para mudar. Tem dificuldade de cuidar de todas. Aí, ó, quando a gente tem um modelo de boas-vindas para nova consultora, facilita, tá? Acompanhamento no individual com quem mostrou interesse em trazer comigo nos eventos, beleza? Talvez na hora de fechar isso, tá? Talvez na hora de fechar isso, você não amarrou direitinho, por isso não fechou, a pessoa não conseguiu enxergar. Já tentei treinar e não está tendo muita conexão, unidade que também deixa para a última hora, não tentei nenhum. Já tentei nova estratégia para treinar as novas. Minha iniciação sempre foi boa, de uns tempos para cá eu desacelerei, agora estou retornando presencial. Tento falar a maioria deles que não tem tempo, acabo me acomodando. Passo patrocinado, apresentação da oportunidade 2 vezes por mês, pouco campo, incluindo sessão e parceria. Deu certo para você, Thaís? O patrocinado e o grupo de oportunidade? Acho que também me envolvi. Bom, são muitas as coisas, tá? Obrigada, gente. Muito, muito valioso, tá? Relativo, a qualidade é baixa. É isso que acontece no tráfego, tá? O tráfego traz umas pessoas que estão muito é, assim, querendo uma coisa imediata, fácil, nem sempre estão querendo empreender. Daí você tem uma dificuldade. Talvez até consiga converter alguma coisa ali, mas é mais difícil depois de desenvolver essas pessoas. Isso não é para o negócio de vocês, tá? Se chegar uma cliente para mim hoje por tráfego pago, vai ser uma encrenca eu conseguir explicar o DNA para ela e uma encrenca eu conseguir fazer ela converter. Se chegar uma cliente para mim que uma outra diretora estava fazendo o trabalho aqui comigo, estava no DNA, vai ser muito mais simples eu converter com um áudio no WhatsApp, eu consigo converter. Com a, o que vem pelo tráfego, ele vem com uma necessidade de evolução de consciência muito maior, né, do que isso. Faço postagens direcionadas sem patrocinar, ofereço fala para contatos, eventos, mas pouco resultado. Só para entender, tá, gente? Isso aqui está ficando muito rico e não dá nem para chegar a avançar no meu conteúdo. Tão bom que é conversar com vocês, entendendo na prática o que está acontecendo. Annelise, ali você diz faz postagens direcionadas sem patrocinar. Que tipo de postagem é essa postagem direcionada que você faz? É uma postagem falando da oportunidade em si? Como é que é? Trazendo resultado da equipe mesmo. Essa é uma parte boa, tá? Você pode fazer, melhorar essas postagens fazendo contraste, posts de contraste antes e depois. Então, como era a vida de uma pessoa, como é aqueles posts até divididinho no meio, que você faz no story mesmo, né? Antes, depois. Só que falta, né? Esse é um post de resultado, prova social. Falta ali, talvez. Posts de identificação que falem mais de quem você é e falta posts educativos no sentido de como é. E aí pode ser bastidor, pode ser passo a passo, pode ser aqueles posts do que eu faria se fosse começar um negócio hoje, e não falando diretamente de mercado, mas falando de como escolheria o negócio, e aí elevando os benefícios, né? O que que tem que teria que ter um negócio para eu começar um negócio hoje? Teria que ser um negócio que eu pudesse fazer que se eu pudesse fazer de acordo com o tempo que eu tenho, teria que ser um negócio de um produto que eu acredito, teria que ser isso, e aí você vai levando os benefícios ali da oportunidade, e aí no final você terá dizendo, eu tenho um negócio assim para te oferecer, se você chegou até aqui e respondeu e se identificou com algumas das coisas que esse negócio é importante para mim, vamos conversar. Assim, importante da rede social, tá? Eu tenho falado muito para quem está na minha mentoria. Hoje o Instagram não é mais aquele negócio que você colocava num post
E a pessoa comentava já com interesse de compra, tá? Hoje a pessoa curte ali, dá uma olhadinha, tem uma reação. O seu papel no Instagram, se você quer trabalhar por lá, você vai ter que fazer o social selling. Você vai ter que ir lá pegar quem curtiu teu post, falar, e eu vi que você curtiu o post sobre a minha consultora, que mudou de vida em 3 meses, que conseguiu comprar sua casa e tal. Me conta o que mais te chamou atenção. Você vai ter que abrir as conversas de forma ativa, tá? Não tem mais esse negócio de ficar esperando o Instagram te entregar o cliente que não está funcionando. Tem apresentado a oportunidade para as pessoas, elas dizem que vão iniciar, mas precisam esperar o cartão virar no final do mês e depois não vira, tá? Isso aí é um probleminha também que a gente vai falar. Não consigo conduzir a apresentação da melhor maneira atrativa. Agora, Ana, você já está no DNA, você tem uma apresentação lá que resolve quase todos esses problemas, tá? Bom, então foi super valioso entender aí o que vocês têm sentido, né, e que vocês têm vivido. Então, a gente vai falar primeiro da iniciação, tá? São dois problemas, como eu disse, primeiro a iniciação, o segundo é a retenção. E os dois estão interligados também com o teu funil de atração e relacionamento, estão interligados com você entender em que estágio de negócio você está e fazer as ações que são para aquele teu estágio, tá? Vamos falar de iniciação. Aqui está a diretora, tá? Mas é diretora e consultora, quem quer carreira. A maioria das diretoras que tem dificuldade de iniciar tem um desses problemas, desses três problemas, ou às vezes os três juntos, tá? E aí a gente vai hoje encontrar aqui qual que é como é que a gente muda isso, tá? O primeiro é estar falando com pessoas erradas, apresentando a oportunidade para quem tem desejo real, não tem desejo real da mudança financeira, tá? Mas e como é que a gente vai saber se a pessoa tem desejo real, se a pessoa não tem ou não interesse? Através do que a gente fala, tá? O que a gente fala vai atrair um determinado público. Por exemplo, se eu começo a falar e mandar aquelas mensagens, né, que a gente já falou aqui outras vezes sobre o combo de produtos, né, compra um batom e ganha um combo e acessa o combo, o que que eu vou atrair? Vou estar atraindo pessoas que não têm interesse em fazer uma mudança financeira através de mercado, têm interesse em fazer uma economia naquele momento para adquirir os produtos que elas gostariam. Então, quando eu estou atraindo o público errado, eu estou atraindo o público errado para conversar comigo, é sinal que meu posicionamento está falando para essa pessoa. Durante muito tempo, aqui dentro do DNA mesmo, eu falava coisas que atraíam diretores que nunca iriam vir para o DNA. Por quê? Porque eu falava para quem estava frustrada, para quem estava cansada. Eu mudei meu posicionamento e hoje eu falo para quem está decidida. Não importa que tu não tenha o resultado, eu estou querendo falar com a diretora que já sabe que quer uma mudança. Por quê? Porque aquela que ela tá muito frustrada, ela tá só se sentindo para baixo, ela acha que não dá mais nada certo para ela nem tem força para colocar o pé no chão e dar os passos. É a mesma coisa quando vocês vão fazer postagem, quando vocês vão contar coisas. Se vocês falam assim, você está frustrada com a CLT, tem aqui algo que é melhor para ti. Ah, tá. Atrai essa pessoa que quer uma coisa fácil. Atrai essa pessoa que vai chegar para ti e a primeira coisa que ela vai te dizer, mas tem que pagar. Ah, mas é só no cartão. Ah, mas tu tem que ter pronta entrega. Entende? Então, aquilo que tu comunica atrai o público que tá vindo para ti. Tem que olhar hoje, quem é que está chegando para mim aqui que eu estou conseguindo ofertar uma oportunidade? Que tipo de pensamento essa pessoa tem? Como é que é o contexto dela? É o público que eu quero? Se não é, eu tenho que mudar meu posicionamento, eu tenho que mudar as coisas que eu vou falar, tá? A segunda coisa é comunicar a oportunidade de forma genérica, liberdade, flexibilidade, renda extra. Todo mundo fala isso, gente. Se você se você for olhar um anúncio de alguém que está querendo afiliar alguém em um produto digital, por exemplo, as pessoas vão trazer a ideia do fácil, vão trazer, olha, tu não precisa ter nada, tu não precisa ter produto, não precisa ter nada, do sofá da tua casa, tu vai conseguir fazer 10 mil reais sendo afiliado desse produto aqui, eu te entrego tudo pronto. Então, quando a gente comunica dessa maneira genérica, quando a gente comunica dessa maneira assim, faça do seu jeito, aquela fala, né, que vocês já sabem, quem já me conhece mais sabe, né? Tipo, pode estar no SPC, não precisa fazer pedido todo mês, não sei o que é. Deixa que eu faço tudo para ti. Se tu não vender, eu vendo os teus produtos. Isso é tipo de fala que vai atrair quem? Quem não quer se mexer.
Depois, quando essa pessoa chega para ti, tu diz para ela, não, vamos inaugurar teu negócio. Ela te enrola milhões de vezes. Ela te diz, tá tudo muito corrido, não tenho tempo. Quem sabe tu faz para mim, daqui um pouco passam 2 semanas, ela chega para mim e diz, Dili, olha só, não consegui vender esse produto, eu quero cancelar. Será que tu não vem com os meus produtos para mim? Porque você atraiu ela com facilidade. E que quem entra pela facilidade sai pela facilidade também, né? E não é que você precise complicar o caminho da sua nova consultora, da pessoa chegar, mas você precisa ser honesta de que não basta entrar na Mary Kay, precisa fazer o que a líder está ensinando, que a diretora está ensinando. E é com isso que você vai filtrar. É com isso que você vai filtrar quem se conecta com você e quem não se conecta. O exemplo do DNA, de novo, né? Todas as coisas que eu faço são coisas que eu ensino para vocês, ou melhor, todas as coisas que eu ensino para vocês são coisas que eu também faço. Quando eu tô falando aqui na sala secreta, eu não tô dizendo para ninguém assim, vem pro DNA que é super fácil, vai encontrar tudo pronto, vou fazer tudo por ti, e se não der certo, vou lá trabalhar contigo na tua unidade. Nunca vou me ouvir falar disso. Eu vou te dizer, não, tu vai ter que estar disposta a construir os processos que melhoram a tua liderança, que fazem com que a tua equipe vá andar mais. E tem gente que vai olhar e vai dizer assim, ah, não, é muita coisa para mim, eu não quero isso, eu queria uma coisa pronta, eu queria que me dessem tudo feito. Tá tudo certo, deve ter outra pessoa que entrega isso. Então, como diretora, como iniciadora, você precisa alinhar o que a tua iniciada precisa saber, né, através da comunicação ali na oferta, para que ela venha consciente do caminho do dinheiro. E aí, não está aqui a apresentação, mas vocês que são alunos do DNA têm ela, tá? Que é aquela apresentação que foi incluída no funil de colorimetria, e é o mesmo modelo da que está lá também no Gene da Iniciação. Ela trabalha exatamente todos esses pontos, porque eu vi ali que alguém falou, fiz abordagem fria, tá? A abordagem fria, ela se torna muito difícil, você tem que fazer um volume muito grande. Por quê? Porque do volume, vamos supor que você faz uma abordagem fria para 50 pessoas por dia. Aquelas pessoas não confiam em ti, não sabem como é que é o teu trabalho, não sabem quanto que tu tá ganhando, não sabem quando que a tua vida mudou, não sabem se pode, se adaptaria, elas têm muitas objeções. Então, o que que elas fazem? O que que o cérebro delas faz? Ignora já de cara, porque é muito perigoso. Teve uma outra aula aqui que eu falei sobre isso, né? Que o cérebro tem lá o porteiro, o recepcionista e o chefe. O porteiro é a nossa glândula aqui, né? Que ela afasta tudo que é arriscado, tudo que é perigoso, tudo que é chato. Então, se eu vou na abordagem fria, a pessoa não está ainda consciente do que ela precisa estar para poder ouvir sobre a oportunidade, a primeira coisa que ela vai fazer é me ignorar. Por isso que na abordagem fria você tem que fazer 50 para 10 te responderem, para 3 ouvirem a tua oferta, para um aceitar. E aí tem que ver, eu estou disposta a fazer isso, porque não tem problema, tá? Tá tudo bem fazer desse jeito. Só que você tem que estar disposta e encontrar seu tempo para fazer as 50 abordagens todos os dias. Quando o quê? Quando você vem com contato aquecido, você não precisa de tudo isso. Então, o contato aquecido é aquele que conseguiu entender 3 coisas, que a gente já também falou aqui. Ele te viu trabalhando, ele viu como é que é teu negócio, ele viu que tu não é chato, ele viu que tu não precisa insistir, que ele mesmo sentiu a diferença, seja experimentando os produtos, ou seja, com uma boa consultoria dizendo o que que podia mudar na pele para melhorar aquilo que a pessoa quer melhorar, teve vontade de comprar os produtos e entendeu que se ela teve vontade de comprar produtos, outras pessoas podem ter também. Quando esses 3 requisitos são atendidos, a pessoa passa a te ouvir, porque ela passa a entender que aquilo pode ser uma possibilidade, uma ponte para ela. Então, a tua oferta da oportunidade, ela tem que ser construída em cima disso. Como é que a gente faz isso? Passando as pessoas antes por algum momento com a gente. Pode ser num evento que eu me conectei com essa pessoa, mas eu mostrei meu trabalho, fiz ela ter desejo de compra e ela viu outras pessoas comprando. Pode ser nas próprias faciais, pode ser quando eu mando uma bolsa coletora de horas, pode ser quando eu faço uma aula de make, pode ser até mesmo quando eu faço só um skin análise, pode ser até mesmo se eu for boa de rede social, se eu souber construir boas narrativas, quando eu estou mostrando os bastidores do meu negócio. Mas essa pessoa, ela precisa estar entendendo essas 3 coisas para ela te ouvir, para ela pelo menos abrir o ouvido para ti. Aí, durante essa condução da apresentação, que é exatamente o que está na apresentação lá do DNA, você vai fazer a pessoa vender mesmo para ela vender para ela. Você não vai dizer para ela isso, você vai fazer ela se dar conta disso.
E aí você vai, vem uma partezinha que quase ninguém tinha coragem de fazer até agora, que é tangibilizar. É mostrar o que que a pessoa precisa fazer e quanto que ela ganha se ela fizer isso, quanto tempo ela gasta. Numa entrevista de emprego, quando as pessoas querem, eu vou ver uma vaga lá, tá? Eu vi um anúncio, uma vaga que se encaixa para mim. O que que eu quero saber? Quantas horas tem que trabalhar? Quanto que eu vou ganhar? O que que eu preciso fazer? Ainda é essa a cabeça de quem chega aqui. Ela quer saber o que que ela precisa fazer, quantas horas vai trabalhar e quanto que vai ganhar para isso. Então, tangibilizar na hora da apresentação, dizer para ela, olha, é, isso aqui que você passou comigo, né? De cada X pessoas que passam, uma compra, o ticket é tanto, e se você aproveitar o melhor desconto da empresa, você fica com tanto em cada uma dessas ações. Ou seja, se você fizer 10 dessas no mês, você já tem X de renda adicional. Isso aí faz diferença em qual projeto da tua vida? Lembra, Mary Kay não é o fim. Mary Kay é a ferramenta que faz a pessoa atravessar a ponte. É mais ou menos assim: a pessoa está de um lado da ponte, ela quer chegar do outro, que é o desejo dela. Mary Kay é o carro que vai levar ela, pode ser uma bicicleta, pode ser a pé, pode ser um avião, dependendo da vontade dela, né? E você é o guia, você é ali o guarda de trânsito que vai direcionar essa pessoa por onde ela vai ir. Então, ela precisa ter esse entendimento. E esse entendimento a gente faz quando a gente tangibiliza. E aí, um monte de gente não queria fazer isso porque dizia, eu não quero prometer, porque se eu prometer, a pessoa não tiver esse resultado. Mas você não está prometendo que ela vai ter esse resultado magicamente. Você está prometendo que ela vai ter o resultado se ela seguir as orientações que você dá, tá? Vamos para o próximo problema. As pessoas dizem que vão entrar, mas vão esperar virar o cartão. Isso é um problema grave, tá? Não é só isso que vocês estão vendo. Primeiro, o que que precisa de fato para ter acesso à empresa e a todas as ferramentas e acesso à sua mentoria, ser treinada? Precisa adquirir um kit beleza. Ah, Lu, mas as pessoas que entram sem comprar pronta entrega, não dão certo. Não dão certo se entrarem sem assumir um compromisso com o caminho do dinheiro. O que que é o caminho do dinheiro? O caminho é você pegar quem você já conhece, né, sua rede de relacionamento atual, vai ter problemas de pele, de maquiagem de todo jeito ali, né, problemas e desejos. Essa lista vai ser acionada, ou seja, abordada para passar por um momento contigo. Você vai identificar o que a pessoa gostaria de ter, vai oferecer o produto. Se ela comprar, você vende e o lucro é seu. Então, o caminho do dinheiro é esse. Então, o pedido que uma pessoa entra não define o destino que ela vai ter dentro da Medicaid. O que define o destino dela é o que ela entende sobre o que ela pode fazer com aquela ferramenta que está na mão dela. O que acontece é que nós, com medo de perder o cadastro, a gente botou na cabeça que a pessoa que não entra com pedido não dá certo, que a pessoa que não entra com pedido qualificado, ela não vai mais fazer pedido depois. Então, muitas vezes, a pessoa está morrendo de medo de dar o passo, ela até tem o cartão, ela até tem o dinheiro, mas ela está morrendo de medo de dar o passo. E a principal objeção é, e se eu fizer espaço, né, se eu der espaço e eu comprar esses produtos aqui, eu não vender. Eu vou ter dois problemas, o que eu já tinha antes, que era que eu estou precisando aumentar minha renda, e o problema de pagar o cartão desses produtos. Então, a pessoa fala que não. E ela fala para vocês o quê? Que não tem dinheiro. Porque qual é a resposta que a gente dá quando a gente não quer se comprometer com alguma coisa? A gente diz, eu não tenho dinheiro. A gente diz assim, nesse momento eu não posso fazer esse tipo de investimento. Eu não tenho dinheiro agora. Por quê? Não é porque eu não tenho de fato dinheiro. O dinheiro eu conseguiria de alguma maneira. No caso da Medicaid, mais ainda, porque aí, se fosse só para a pessoa começar a ter as ferramentas e ser treinada no caminho do dinheiro, né? Ela vai ali no guarda-roupa dela, pega algumas coisas que ela não usa mais, ela faz um brechózinho com as amigas dela e ela já teria dinheiro, inclusive, até para iniciar com o pedido, se fosse o problema dinheiro. Mas o problema não é dinheiro, o problema é eu não vejo que eu vou conseguir fazer isso e pode dar errado. E aí, o que que você tem de solução para isso? Se o problema é cartão, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um test drive, tá? Eu vou te dar uma ação, ou você convida seus amigos, eu vou lá, vou fazer uma sessão, e aí dali a gente já resolve, ou faz uma ação de demonstração de fragrância, pega uma fragrância ou que você empresta, ou uma amostra que tem, demonstra para algumas amigas e faz as primeiras vendas. É medo, gente. O problema do cartão é medo. Então, você tem que ter o argumento, peraí, eu vou te provar que dá certo.
E no momento que você prova para a pessoa que dá certo, ou seja, que você faz ali com ela e ela consegue ver que vendeu, ela já está atendendo o requisito ali de, olha, eu vi que isso dá certo. E aí, magicamente, vai aparecer um cartão de crédito, magicamente vai aparecer um dinheiro para fazer o primeiro pedido, porque não era dinheiro, era medo de não dar certo. Então, quem está tendo esse problema de as pessoas todas dizerem que não tem dinheiro, muda o viés, tá? A não ser que você está falando num público realmente que não tem condição mínima, mínima, mínima de fazer nada. Aí eu te aconselho a avaliar se você está apresentando para o público que você de fato quer ter ou se você está apresentando para um público que você acredita que vai ser mais fácil de vender a oportunidade, tá? Então, nessa condução da oferta da oportunidade que está ali dentro do DNA, você dá exatamente essas opções. Você diz para a pessoa que ela tem que tomar duas decisões. A primeira é qual kit que ela quer entrar, né? Mostra ali. E a segunda é que forma que ela quer trabalhar, se com pronta entrega ou por encomenda. E aí tem uma perguntinha que a gente faz para a pessoa. Antes de você decidir sobre isso, eu quero te perguntar uma coisa. No momento que você disse que tinha tido, né? Porque você já está conduzindo essa apresentação na forma ali do DNA. Disse que teve vontade de adquirir os produtos que foram apresentados a você. Você gostaria de levar imediatamente, ou você gostaria ou você toparia esperar uma semana ou 10 dias para receber? E aí a pessoa vai dizer: ah, não, eu fiquei com vontade de começar na hora. E aí você chega e fala: bom, essa é a diferença que existe entre trabalhar com pronta entrega e por encomenda. Trabalhar com pronta entrega, você tem a venda emocional, que você tem aquela venda por impulso da pessoa que fica enlouquecida com o produto que ela viu e quer levar na hora. A encomenda, ela te tira isso. É possível fazer? É possível, mas você vai precisar de mais disciplina. Você vai precisar de mais disciplina, inclusive, talvez você vai precisar de fazer mais gente para converter, o mesmo que uma pessoa que tem pronta entrega converteria. Então, veja que eu não estou condicionando a entrada da pessoa, ela fazendo um pedido, não. Eu estou deixando na mão dela a decisão de como que ela quer trabalhar o negócio dela. E isso, num primeiro momento, pode parecer para vocês que seja assim, ah, mas eu vou estar perdendo meu tempo com essa pessoa. Se ela não for dar certo, você vai perder o tempo igual, com pedido de 40%, com pedido de 25%, com pedido qualificado. E se ela não quiser entender o caminho do negócio, nada do que ela faça não é o pedido, tá? Que vai mudar isso, inclusive porque talvez ela faça um pedido, ela entre desse jeito, ela não entenda o caminho do dinheiro, ela não queira seguir o que você está falando, e aí ela chega depois e fala que quer devolver os produtos, que você foi enganada, que não era bem assim, que foi incentivada a comprar o que não podia, e fica até pior, tá? Então, qual o problema que você está tendo? É o primeiro, é o segundo e o terceiro. O terceiro é aquele dos 45 do segundo tempo. Então, eu não iniciei, não iniciei, não iniciei. Porque isso que eu estou falando agora para vocês, principalmente isso que eu falei aqui, primeiro, a gente, lógico, vai tentar levar a pessoa com o pedido, porque a gente não é por causa dos pontos que a gente vai tentar a pessoa com o pedido, é porque a gente sabe que se ela tiver o produto na pronta entrega, ela vai ganhar venda emocional, vai vender mais rápido, tá? Então, primeiro, a gente vai levar a pessoa para essa opção que é a melhor para ela. Qual que é a melhor? É a melhor desconto da empresa. É começar com mais lucro já desde o início, né? Certo que é. Nesse mês, melhor opção para uma pessoa entrar é entrar com 50%. Se não der, eu vou tentar fazer o test drive com ela. O test drive eu nunca perco, tá? Por quê? Porque se ela não quiser virar uma consultora ali, as vendas daquela sessão são minhas. Se ela quiser virar consultora, ela vai fazer o pedido, vai entregar os produtos para os clientes dela e eu ganho uma consultora. Então, não tenha medo de fazer o test drive, só alinha bem o que você vai fazer. E quando a gente não faz isso no início do mês, isso que eu tô falando, dá para fazer no início do mês. Não adianta chegar lá no dia 31 e cadastrar uma consultora desse jeito. Até dá, mas sabendo que vai ser só para o próximo mês. Agora, aqui o terceiro problema é o dos 45 do segundo tempo. Então, eu não iniciei, não iniciei, não iniciei, não iniciei. Chega lá no final do mês e eu preciso iniciar porque tenho uma meta para bater, porque eu tenho que seja uma meta minha, seja uma meta de algum reconhecimento que a empresa tá. E aí, por medo de ouvir não, eu ofereço o combo com desconto. E aí eu cadastro a pessoa, e aí eu cadastro a pessoa e a pessoa depois não faz nada. E aí eu enchei minha unidade entrou 5 inícios, entrou 10 inícios. Eu vou lá e começo a cadastrar quem? As minhas clientes que consomem, tá? Mas elas consumiam quando compravam de mim, quando tinham abordagem de venda de mim, a cliente sozinha, se ela não quer aquilo ali, se ela não está envolvida, ela não vai entrar no sistema e comprar sozinha. Então eu vou lá e cadastro a minha cliente porque eu tenho início desse mês, fui rainha de inícios. Fiz 5 inícios, fiz 10 inícios. Cadê o resultado?
10 inícios de 225 pontos, gente, são 2.250. Uma consultora de 50% esse mês é uma consultora de 2.000 pontos. Ou seja, onde é que você quer botar seu esforço? E ele precisa ser feito agora, aqui no início do mês, porque lá no final do mês, aí as pessoas dão milhares de desculpas e você não vai ter tempo para fazer o test drive com ela, tá? E fazer acontecer ali o resultado, tá? Agora, vamos olhar para a central desse problema, que é volume. Eu não estou falando do volume de 50 apresentações por dia, porque eu não prego isso, né? Eu acho que funciona para quem está disposto, mas eu acho também que as pessoas não têm, não são todas as pessoas que têm a disciplina de fazer 50 todo dia. Mas eu tenho um número aqui no DNA, e é um número bem razoável, de apresentações completas, que eu digo para as pessoas, tá? Se tu acha que tu está iniciando pouco, quantas apresentações da oportunidade tu está fazendo, e se tu não está fazendo isso aqui, não vamos nem conversar sobre volume, sobre resultado. Eu quero ouvir de vocês aí, quantas apresentações da oportunidade completas vocês estão fazendo por semana? Enquanto vocês respondem, Tati, me responde aí quais as três coisas que você quer que eu fale de novo. Se as três coisas que a pessoa precisa estar consciente, né? Como que é o trabalho, ter vontade ter tido desejo de compra e entender que outras pessoas também terão. Prefiro nem comentar. Eu quero que vocês comentem, gente. Eu quero 10 pelo WhatsApp, para mim não está funcionando. São contatos frios, Aira? Gente, aqui é um espaço que a gente não precisa ter vergonha de falar, tá? É o lugar onde está todo mundo na mesma, no mesmo barco, que a gente só quer resolver o problema. Mas o que que é suficiente, sério? Não estou fazendo o suficiente, é uma mensagem vaga para o subconsciente de vocês, tá? É, falta de rotina para sentar e oferecer para quem já passou por um momento de sessão comigo. Aqui não chega a completar a apresentação, estou falando pouco, iniciei três, falei com cinco. Ó, olha aí o resultado. Falou com cinco, iniciou três. Então só falta o quê? Acelerar no volume, né? Uma agendada. Apresentar até o final, a regra é clara, tá? Então, se você quer ter 5 apresentações da oportunidade por mês, se você quer ter 5 inícios de boa qualidade por mês, você tem que apresentar para 20 pessoas todos os meses. 5 por semana, você vai ter 5 inícios no final do mês. Essa métrica nunca falha. Nunca. Se eu quero ter 13, eu vou apresentar para 12. Se eu quero ter uma, eu vou apresentar para 4. E aí eu não estou falando de inícios de pessoas que consomem, eu estou falando de início de pessoas que vão entender como que o negócio pode ser uma ponte para elas e vão se interessar por fazer. Meta é 20. Meta mínima de todo mundo é 20, tá? Não tem o que a gente falar sobre isso. Falar não é o mesmo tempo que não é o que apresentar. No máximo 5 por mês. Então, são 40 para iniciar 10. 40 apresentações completas. E o problema é que não pode ser frio, tá, Zária? Se você fizer frio, você tem que fazer 50 por dia. Aí sim você consegue. Tem um modelo de apresentação, na verdade, tem um roteiro de apresentação dentro do DNA, que é outro, que não é o que você conhece, que passa por todos esses momentos, tem lá dentro, sim. Máximo 5 por mês. Então, vocês já viram, né, gente, que o problema não está na iniciação. O problema está na oferta. E que vocês estão me dizendo aqui, eu também já não me surpreenderia com essa fala, é que várias pessoas não chegam na apresentação, ou quando chegam não terminam, tal. E aí, eu quero dizer que primeiro deve estar faltando contato novo, deve estar faltando sessão de beleza, deve estar faltando funil. Porque para eu conseguir chegar nessas 5 apresentações por semana, eu preciso estar fazendo ali, ó, é, de 9 a 12 ações de consultoria
com novas pessoas, não é com quem você já conhece, não é com a lista mofada. Então, a lista mofada vai continuar passando no meu funil, mas novas pessoas. E aí, o que está faltando? Muita gente vai. Aí, de novo, você tem dois problemas, né? Eu não estou apresentando, porque não tenho gente para apresentar. Ali, alguém falou que disciplina de sentar e pegar as pessoas que passaram pelo processo e contigo e não chegar na oferta. Isso é uma coisa que pode ser resolvida hoje, é só pegar e determinar a hora que você vai fazer isso, começar a conversar com as pessoas, mas tem o problema de não ter um contato suficiente. Aí você vai ter que dar um passo atrás, vir na fase 2 ali do DNA e estabelecer os seus funis. Da onde vou vir gente que vai passar com você, tá? Então, não tem como, magicamente, a gente ter as pessoas para ofertar a oportunidade. E se eu estou fazendo frio, eu tenho que fazer muito mais, já falei. Então, quem vai fazer frio tem que fazer 50. Quem vai fazer quente vai conseguir fazer 5 por semana e vai conseguir o mesmo resultado. Por quê? Porque a pessoa chegou naqueles três níveis ali, entendeu como é que eu trabalho, teve vontade de comprar, entendeu que outros comprariam. Essa é a diferença. Vários caminhos levam a Roma, você pode escolher qual que você quer, tá? Então, hoje, para eu gerar para eu gerar essas apresentações, eu tenho que estar fazendo de 9 a 12 ações de consultoria. O que que são ações de consultoria? São a aula de make que teve três pessoas, é três. Fiz duas faciais, é cinco. Mandei duas bolsas 48 horas, é sete. Fiz sete. Fiz oito skin, é 15. Tá? Então você escolhe quais são os tipos de consultoria que você vai fazer, mas esse volume aqui é o único volume que te garante. Aí tem o filtrinho lá, né, que eu ensino para vocês. Quando eu estou fazendo isso com a pessoa, eu vou fazer duas perguntas para mim. Eu gostaria de ter essa pessoa na minha equipe. Por que que ela pode se beneficiar? Se eu responder que sim, é esse filtro. O que que ela tem que eu acho que seria que ela faria ela ser boa na minha equipe? Isso já te dá a condição mental de iniciar a conversa. Ó, tô dando aula até da apresentação da oportunidade aqui. E aí você vai conduzir, você vai fazer uma virada aqui, quase que como se fosse uma pesquisa de opinião. Você vai dizer para a pessoa, nossa, eu te achei muito comunicativa e eu gosto de conversar com pessoas que eu acredito que a opinião vai me ajudar a melhorar. Me diz uma coisa, dessa experiência que tu passou comigo, seja ela qual for, de 0 a 10, qual a nota que tu dá? Ah, dei a nota 9. O que que foi que mais te chamou a atenção? Ah, eu gostei muito que eu pude experimentar os produtos antes, eu já comprei outras coisas que quando eu fui usar não era o que eu pensava. Pronto, você já tem um gancho para desenvolver. Na ferramenta DNA tem toda essa condição, então é só usar, né? E o problema, às vezes, está atrás, está no funil. Então, se hoje eu não consigo chegar em 5 apresentações por semana, quantos funis mais eu tenho que colocar funcionando para chegar a esse público, para fazer as 12 consultorias por semana? E não tem mistério. Gente, é assim, ó, fiz 12 consultorias por semana. Ah, um monte de gente desmarcou comigo essa semana, então tu vai marcar 20 para fazer 12. Mas tu vai fazer 12, das 12 tu vai selecionar o público e tu vai é, mandar para todas as que tu acreditou que podem se beneficiar daquilo que você está oferecendo, e algumas vão aceitar, outras não. Se você vê que com 12 você não conseguiu agendar 5, o que que é a saída? Aumentar o número de pessoas que você vai fazer consultorias naquela semana. E continuar acompanhando aquelas que disseram que iam pensar, disseram que talvez mais tarde, tá? Então, essa rotina é uma rotina de sobrevivência dentro do negócio como diretora, tá? A rotina de ter as pessoas novas chegando e a rotina de fazer oferta da oportunidade é uma rotina que determina quem vai ser terminada como diretora e quem vai ser uma diretora top. Não é uma coisa que você escolhe se você vai fazer ou não. Você é obrigado a fazer, porque isso faz parte do teu negócio. Tá? Então, iniciação baixa começa no volume baixo de abordagem, que começa na falta de contatos quentes dentro do funil, que começa lá nas fontes de entrada que você está usando para o seu negócio. Tá? Tem um modelo novo, que é o modelo esse que eu estou falando aqui, eles estão lá dentro do DNA. Agora, aí tá, beleza, né? Eu resolvi meu problema de volume, tá? Eu aumentei a quantidade de pessoas que estão passando na minha consultoria semanalmente, eu aumentei o volume de pessoas que estão ouvindo sobre a oportunidade, e aí tá começando a chegar a consultora nova.
E aí eu vou cair no segundo problema que a gente falou aqui, tá? A consultora entra e some, tá? E aí eu quero, antes de eu falar sobre isso aqui, quero falar mais rapidinho para a gente terminar. É, Você ficou na Mary Kay por quê? Você tá na Mary Kay até hoje por quê? O que que aconteceu contigo lá nos teus primeiros dias de Mary Kay, no teu primeiro mês? Eu tenho pressa porque eu tenho mentoria depois, né? Não é que eu não tenho, eu gosto de ficar aqui com vocês, né? A Maria tá dizendo não tenha pressa porque a aula tá boa, mas eu tenho. Você viu o dinheiro, tive resultados, fiquei pelo resultado, tá? Dinheiro, liberdade de horário, porque eu fiz vendas e vi lucros. Eu tinha 20 funcionários, prefiro mil vezes consultores do que funcionários. Fiquei pelo resultado, treinamentos, resultado, liberdade de horário, saí de CLT para quê? Pelo modelo de negócio eu fiquei porque eu, eu uso, sou minha consultora e sou ótima vendedora. Olha aí. Mas em resumo, gente, porque vocês viram o resultado, tá? Então, as pessoas não ficariam num negócio, quem tem aí 10 anos de Mercado, ficaria num negócio sem resultado pelos 10 anos. Tornei diretora para CLT, pelo tempo de qualidade, trabalhava somente no horário, criança. Isso tudo é resultado, né? Então, tive resultado, ganhei carro, adoro os produtos, amo esse negócio. Beleza. Então, quem é a consultora, quem é o perfil da consultora que vai se tornar diretora e que vão ser vocês do amanhã, que vão estar aqui. Primeira coisa, essa pessoa tem que ter viva, tá? Ela tem que ter um desejo. A pessoa que ela tá conformada com a situação de vida dela, ou que a situação de vida dela não está necessitando. Algumas de vocês falaram aqui que o conforto acomodou vocês, certo? As pessoas tendem a se acostumar na ruína, muitas vezes. Então, elas não acreditam mais que, que podem estabelecer um objetivo. Algumas dizem até que, quando eu estabeleço um objetivo, dá tudo errado. Então, nesse primeiro momento da nova consultoria, aí entra, né, o que a gente tem no DNA também, fase 3, Gene da Nova Consultora, onde a gente vai ter o P15, que é o plano de 15 dias, que tem alguns procedimentos, e depois o P90, que é o acompanhamento de 90 dias. A nova consultora é o coração do negócio, e Medcast já dizia que você tinha que carregá-lo no bolso pelos 3 primeiros meses. Primeira coisa que uma pessoa que eu preciso entender como mentora, como líder da minha equipe, é que as pessoas só se movimentam por motivos próprios. Elas não se movimentam pelos motivos dos outros, elas não se movimentam para que a diretora tenha sucesso, elas não se movimentam para que conquistar uma estrela, elas se movimentam para mover, né, para se mover em direção a um resultado real desejado. E mesmo que esse resultado seja uma coisa pequena, ela precisa saber o que é quando ela entrou. Então, a primeira coisa que uma diretora faz quando uma nova consultora entra, seja direta ou indireta, dá boas-vindas e entender qual é a expectativa dela. O que que custa dinheiro que ela quer realizar como é que é, gente? Vocês não fazem isso, vocês não têm como fazer um plano para a pessoa, não tem como acompanhar a pessoa, não tem como fazer nada com a pessoa. Me digam aqui agora. Quantos desejos reais da unidade de vocês conhecem? Quantas das consultoras que estão dentro da unidade de vocês sabem o que que elas querem? Como é que é? De verdade. Não é aquela coisa assim, eu quero uma. Entrou, nunca vendeu nada, não tem experiência nenhuma, tem pouca rede de relacionamento e, eu quero ganhar 10 mil por mês. Não é isso, porque isso é inviável. Quando ela diz isso, você tem que fazer uma escada, né? Tem que fazer, bom, beleza, quer ganhar 10 mil, então nós vamos dividir isso. Eu estou dizendo de desejo real, uma coisa urgente que a pessoa precisa resolver, que se ela não resolver esse mês, ela vai ter que resolver de outra forma, que não que que não tem como ela escapar. Pode ser um desejo, pode ser uma coisa que ela está querendo resolver. Então, não é uma coisa aleatória, eu quero uma renda extra, eu quero um pouco mais de dinheiro, eu quero viver com mais tranquilidade, liberdade. O que que essa pessoa quer resolver? Todas vocês aqui me deram motivos reais. Eu queria sair do CLT, eu queria ficar mais tempo com meus filhos, eu preciso resolver. Mas eu queria ficar mais tempo com meus filhos, para sair do CLT, eu preciso de quanto de dinheiro?
tá? E aí entra que lá na oferta da oportunidade você já tangibilizou isso para ela, né? Você já disse o que que ela podia esperar do início. Mas aqui nas boas-vindas você vai fazer com que ela defina o que que é, o que que ela vai saber, como que ela vai saber, né? Que o negócio está dando certo para ela. Então, eu vou saber que está dando certo para mim se eu conseguir, durante os próximos 3 meses, vender o suficiente para lucrar R$ 1.500. Estou dando um exemplo, assim, qualquer um, tá? Ela enxerga o caminho. Então, você vai dizer para ela, bom, durante 3 meses você fazer R$ 1.500 de lucro, você vai precisar fazer isso aqui, nessa semana um, semana 2, é o plano de ação. Plano de ação não é vender R$ 200 por dia, plano de ação não é falar com 5 pessoas, é o que que ela vai ter que fazer. Então, esse caminho tem que estar claro para a consultora que chega, tá? Então, vou dar as boas-vindas, vou dizer para ela o motivo das boas-vindas. O que que é o motivo das boas-vindas? Acelerar o caminho dela em relação àquilo que ela deseja. Para você saber o que que é que ela deseja, ela tem que te dizer, né? Então, você tem toda uma condição lá que você pode fazer. Ela enxergou o caminho, então o cérebro dela fez assim: nossa, entendi. Se eu fizer 3 sessões, 3 faciais por semana, em 3 meses eu vou ter lá, não estou nem contando os números aqui, tá, gente? Estou só fazendo. Eu vou ter em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, eu vou ter os R$ 1.500 que eu quero. Enxergou o caminho. Aí você deu para ela um plano prático. Vocês combinaram marcos de acompanhamento. O que que é? Como é que ela vai saber que está dando certo? Vocês vão medir isso de quanto em quanto tempo, tá? E o principal, no final, ela teve resultado financeiro real. Ela conseguiu. Ninguém fica no negócio onde não tem resultado financeiro real. Se ela não fizer, ela vai embora. Então, você tem que precisar estar atenta para o feedback, assim, a primeira semana chegou a consultora e não fez nada, tá? Não teve nenhuma ação, nenhuma das ações que vocês combinaram ela fez, tinha um marco de acompanhamento de uma semana, ela chegou e falou que não fez nada. E aí vocês, ó, você volta aqui, ó, no desejo real. Você me disse que era importante para você conquistar esses R$ 1.500, porque senão tá lá, ó, desistiu disso. Porque você não está desistindo de make make, aí você nem começou ainda. Você está desistindo de conseguir isso aqui. Então, essas estrelas de 5 pontas são os ciclos, tá? Cada vez que uma consultora atinge um objetivo e vê resultado financeiro real, ela tem mais vontade de ficar. E é isso que manteve vocês no negócio até aqui. No momento que vocês tiverem vontade de desistir, em algum momento, foi lá e apareceu um resultado. Vocês foram lá e fizeram uma ação que deu resultado. Aí vocês viram que estavam tendo resultado e continuaram. E é assim que as consultoras de vocês também vão continuar. E, assim, que bom que é isso. Quando iniciada por você, já faz isso ah, já faz isso na hora. Sim, gente, tem lá o negócio das novas consultoras, tem modelos lá que vocês vão usar com elas no DNA, tem tudo isso. E se alguma coisa estiver faltando, é só me pedir que eu coloco. Isso aí, tá? Agora, a pergunta que eu preciso que vocês respondam para vocês mesmos, tá? Das últimas 3 consultoras que pararam na unidade de vocês, em qual etapa elas pararam, tá? Ela não tinha um desejo real ou você só não sabia porque você não perguntou. Não adianta deixar devanear, assim, sabe? Ah, tipo, eu quero comprar um carro, mas não tenho um real para comprar o carro, não tem crédito para financiar, não sabe quanto custa, não fez test drive. Não. O desejo real mesmo, factível, que ela possa fazer. Então, quem das que pararam, das que te disseram que não vão mais fazer, você sabe o desejo delas? Vocês conseguem conversar sobre isso? É o primeiro elo, tá? Ela não entendia como chegar lá. Por mais que vocês deem estratégias e tal, e falem bastante sobre o negócio, como fazer, ela, para a realidade dela, ela entendeu o que que ela precisava fazer para chegar naquele resultado, ou a gente não chegou a mostrar esse número específico. Ela tinha um plano para fazer mesmo, um plano que podia ser medível, podia ser acompanhado, ou era só fazendo no seu ritmo. Ficou aberta ali a nova consultora. Ela tinha marco de acompanhamento contigo ou vocês não chegaram a combinar como é que ia ser feito isso? Ela não viu o resultado, né? Ela não viu o resultado ou saiu antes do primeiro resultado chegar. Entender isso é sensacional, gente. Pode parecer que assim, nossa, a culpada sou eu, não tem nada de culpada, tá? O problema é o seguinte, que se fosse o perfil da nova consultora,
você não podia resolver, porque a gente falou sobre isso, não dá para resolver preguiça, não dá para resolver pessoas que não têm vontade, que não têm ambição, que não têm desejo. Agora, quando está na nossa condução, quando é uma coisa que a gente pode melhorar, a gente pode resolver hoje. A gente pode olhar para as nossas pessoas que estão na nossa equipe e mudar isso hoje. O que não dá é para eu ficar imaginando que o problema é outro e falando assim, nossa, o problema é que está todo mundo com falta de comprometimento, ninguém quer nada com nada e é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Até porque, gente, não é assim mesmo, por quê? Porque tem gente fazendo dar certo. E se tem gente fazendo dar certo, é porque agora eu vi a carinha ali da Marci, né? E a curva de crescimento da média de pontuação da unidade dela é um negócio que ficou muito lindo. Por quê? Porque entrou o acompanhamento, que antes ela não estava fazendo tão direitinho. Entrou a responsabilização, porque antes ela era assim, um dia ela foi cobrada que não pudesse mais ser assim, que tinha que ser doce, amigável, e só trazer presentinho, e ela voltou a ser quem ela era, e a unidade dela respondeu. Então, está na condução de vocês. Eu quero que vocês saiam dessa aula hoje entendendo que, assim, pensar, será que eu sou culpada? Não, não é culpada. Não é isso. É que eu posso melhorar a minha liderança para atrair o público que vai se conectar comigo. Pensa, uma pessoa executora, uma pessoa que quer crescer, uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que tem vontade de mudar de vida, ela não vai se conectar com a diretora que fica passando a mão na cabeça de todo mundo e fica dizendo que a mediocridade é normal. Certo ou errado? Quem aqui é, quem aqui é uma pessoa, quem aqui é uma pessoa que né, tem ambição, e ambição é uma coisa boa, tá? A gente não confunda com ganância. Ia se conectar com alguém que não leva, não te tira da zona de conforto, não te leva para o próximo passo, te deixa ficar ali mais do mesmo anos e anos e anos? Não, né? Então é o mesmo que acontece, você precisa ser aquela pessoa que mostra o caminho do dinheiro para as pessoas em Medicaid. Se você quer só ajudar as pessoas, se você tá com aquela ideia de que você entrou no Medicaid só para enriquecer vidas, depende do que você pensa que é enriquecer vidas, tá? Enriquecer vidas através da ferramenta é fazer as pessoas mudarem de vida através do negócio. Agora, enriquecer por enriquecer, só assim, pensar que está enriquecendo, na verdade, né? Só ser agradável, só ser aqui. Tudo tá bem, que vai no teu tempo, que faz do seu jeito, que não pontua as questões na entrada, que não faz o feedback quando deve, que não alinha, você vai ter uma equipe de gente descomprometida, inevitavelmente. E não é culpa das pessoas, é que você fez uma comunicação que atraiu este pessoa que não quer se comprometer. Então, hoje você pode sair daqui olhando para isso, pensando assim: o que que eu posso mudar? O que que eu tenho que mexer? Eu vim fazendo isso aqui do jeito que todo mundo fazia, porque diziam que era assim, nunca quis parar para isso, porque eu acho que não dá certo, porque eu estou sempre na correria. Mas quanto tempo você está pagando por isso? Quanto que você vai continuar pagando por isso? Quantos anos você vai chegar no final do ano vendo que o teu resultado não mudou? Então, o que a gente trabalhou hoje aqui, de abordagem com o volume correto, de comunicação da oportunidade com destino claro, de cinco, né, ciclo dos 5 elos ali, que é a estrelinha das pontas, para ver qual é o momento que a consultoria está parando, não é um achismo, é método, é metodologia. Às vezes as pessoas acham que a palavra método é chata, ou método significa estrutura, tá, gente? E estrutura para crescer é o melhor caminho. Quando você quer, vamos lá, vamos trazer, quero fazer uma receita na minha casa. O que que é a estrutura? Ter os ingredientes, ter o fogão, ter os utensílios que eu vou precisar para fazer a receita. Imagina que eu vou fazer a receita, mas eu não comprei todos os ingredientes. Então, eu vou começar a fazer a receita, eu vou ter que ir no mercadinho buscar o que faltou. Eu vou começar a fazer a receita, eu vou ter que pedir para minha vizinha a batedeira que eu não tinha. Quanto tempo vai levar essa receita? Vai dar certo? Vai ser bom? Agora, se eu organizo, se eu tenho a estrutura para que aquilo funcione quase que no automático, é muito mais simples de fazer resultado, tá? Então, a gente praticamente falou aqui de duas fases do DNA hoje, do gene da iniciação e do gene das novas consultoras, tá? Então, na terceira fase ali, você vai falar de entender o público, de como apresentar a oferta da oportunidade, e na fase 4 você vai
de depois que essas pessoas entraram, plano de 15 dias, plano de 90 dias, acompanhando para o perfil que é a consultora, para ver como tem resultado. Se você não está com essas duas coisas estruturadas dentro da sua unidade, você vai continuar enxugando gelo e reclamando o tempo todo que a tua equipe não faz, que não consegue manter os 40%, que não consegue trazer novas pessoas. E não é um problema de pessoas, é um problema de falta de estrutura. Então, para quem já é aluno, volta lá, estuda, monta teu processo. Para quem não é, chama para conversar. Eu quero hoje fazer um diagnóstico aí da tua unidade. Se você não é aluna, me dá um oi lá no WhatsApp e manda a palavra diagnóstico, ou me dá um oi, me conta um pouquinho ali do que tu está vivendo, que eu vou te mostrar qual é o caminho de desenvolver, qual é o caminho de sair de onde tu está hoje, nos próximos 7 meses, alcançar o lugar muito mais confortável do que você merece. Tá bom? Não vou ter muito tempo para conversar com vocês aqui, vou ter que encerrar. Mas espero que hoje tenha ficado bem claro, né, o pensamento que a gente deve ter quando a gente vê um sintoma na nossa unidade, né? Eu preciso lá olhar o que está causando aquilo, entender o que está causando aquilo e ir resolvendo por partes, porque se eu tento resolver tudo junto e misturado, eu não consigo chegar numa conclusão honesta sobre o que é de fato que está fazendo o resultado acontecer. Lembra sempre, resultado é sintoma, início é resultado. É, consistência da consultora é sintoma, porque é resultado. Então, se eu não estou tendo consultora consistente, é sintoma, eu preciso ver o que está levando a isso. Eu não estou conseguindo ter ninguém de 40%. É sintoma. O que está levando a isso? Provavelmente a forma de comunicar, né? O jeito que eu faço acompanhamento de vendas. Eu não estou conseguindo vender bem. É sintoma. O que está levando a isso? Meus funis não estão funcionando. Eu não consigo atrair pessoas certas, o suficiente para a oferta da oportunidade. É sintoma. O que tem para trás disso? Então, a partir do momento que vocês começam a entender como resolver problemas dessa maneira, o dia de vocês vai ficar mais fácil, tá? Eu espero ter contribuído aí para a unidade de todas vocês. Quem tiver do DNA e tem dúvida, fala comigo, né? Quem não é do DNA e quer o meu olhar para o teu negócio, me chama ali, manda a palavra diagnóstico ou me conta um pouquinho do que tu está vivendo no teu negócio que eu vou te ajudar, tá bom? Uma ótima semana aí para todas e um grande beijo. Nos vemos por aí.